Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop. Alô, galera! Beleza? Eu sou Márcio Chaves, na Cultura Pop, estamos aqui para mais uma live ao vivo. E o Serginho aí, meu colaborador, e é bacana demais. E aí, estamos aqui hoje com o Cássio Witt, que está com a campanha do Catarse, né? E aí, galera, boa noite aí para quem está no chat, a galera que veio lá do Milhas e Milhas para cá e do Fórum Conan, né, que hoje eu estou numa maratona aqui. Boa noite aí para todo mundo, a galera aqui, ó, do Cultura Pop, muito obrigado aí. A gente veio aqui hoje para falar um pouco do melhor projeto de quadrinho nacional de terror dos últimos 20 anos nesse país aqui, que é o Mestre Macabro. Obrigado pelo convite, Marcinho, eu fiquei muito contente, né, de estar participando aqui com você, e quero já fazer também, dar uma boa noite aqui pro Serginho, um agradecimento, que o Serginho tá dando uma força gigante no nosso quadrinho também. Obrigado, Serginho. Agora parece que tá normal, vai lá. Então, que tava dando um aqui. Tá. Então, eu ia falar para você assim, essa paixão que a gente tem com quadrinho, né? E a gente tem o canal, e depois que nem eu criei meus selos aqui do projeto, né? E é bacana, né? Como é para você? Tá dando eco. Vamos conversando nós aqui, então, ó. Vamos conversando Cássio, nós, Serginho, falando aqui. Ô, Serginho, sabe o que eu descobri hoje, cara? O quê? Que, na verdade, não é hoje o último dia da campanha, é amanhã. Ganhei mais 24 horas aí, ó. Que legal, meu. Puxa, tá num corre aí danado, né, Cássio? Nossa, meu, Serginho, desde ontem, né? Uma correria hoje também. E... Ontem aquela Heróis e Mais lá, foi umas 5 horas que você ficou lá, né? Então, e tava muito bacana, hein, Serginho? Que live legal ontem, né? Você chegou a acompanhar tudo? Acompanhei até uma parte, aguentei acho que até umas 2 horas e pouco. Cara, que bacana, cara, foi muito bacana. E eu saí, o quê? Uma meia hora antes do fim, porque minha esposa chegou e tava me chamando e tal, mas eu saí com uma dor no coração, porque tava muito bacana. Tava muito bacana a live. E sabe um negócio? Eu tava ali no Fórum Conan, agora há pouco, conversando lá na taverna, depois eu vou voltar para lá. Que a live ontem, todo mundo fica chamando os meninos lá de extremista, né? Os meninos do Heróis e Mais e tal. Cara, mas se você olhar ali na live, tinha artista de todos os espectros políticos, cara. Nossa. E a gente só falou de quadrinho, não teve nada de política, não teve nada de nada. A gente só falou em prol do quadrinho nacional, cara. Foi muito bacana. É isso que tem que ser, né? Independente do que você pensa, da sua convicção, né? A gente tem que separar, né? Pelo menos aqui é um ambiente para quadrinhos, né? Não é religião, futebol, política, nada. A gente deixa a parte, você não mistura muito, né, Cássio? É isso mesmo, cara. Foi muito bacana. E aí hoje eu tive essa notícia, né? Aliás, não foi notícia. Eu fiz uma live no meu canal às 7. Aí eu entrei lá para mostrar como é que estava a campanha, enfim. A hora que eu desci, eu falei, cara, a campanha está dizendo aqui que termina dia 1/2 às 23h59. Então não é hoje, é amanhã. Que legal. Eu fiz confusão. Então a gente tem 24 horas a mais para conseguir esses 12% aí, pô. O Cássio, e assim, e o balanço do Heróis e Mais ontem? Como é que você acha que foi a recepção do pessoal com o projeto? É que tinham vários, né? Tinha bastante gente. Muito projeto. Mas assim, eu consegui, cara, depois, durante a live ontem e logo depois, eu consegui uns 3, 4 apoios lá, foi bem bacana. Que legal. Mas eu acho que mais
como é que eu posso dizer, apresentar o personagem para um maior número de pessoas e tal, e uma galera que é engajada, que gosta, eu achei bacana, eu achei que foi muito útil. Espero que eles me chamem mais para outras coisas, enfim, né? E tem muita gente que deixa para a última hora, né? Então, exatamente. Tem gente que deixa para a última hora. Tem, que nem hoje, agora há pouco. E aí, Marcinho? Então, eu ia falar para você assim, né? Você conversando de novo, né? Como foi para você, né? Colecionador, como assim eu, né? Aí depois a gente teve os nossos canais que foi crescendo, e depois a paixão por quadrinhos. A gente vai produzindo nossos projetos aí, né? Que nem assim, lançamos o nosso coletivo aqui, né? Assim, lançamos projetos aí. Legal, você precisa pegar. E aí, né? Cada vez vai crescendo mais, novas coisas, né? Para mim, assim, é bacana, porque a gente começa assim, sem nunca imaginar, né? As coisas vão indo. Como foi para você, assim, as coisas, assim, as fases? Colecionador, depois canal, agora selo de quadrinho. Então, cara, a história é parecida mesmo, a nossa, né, cara? É muito bacana. Eu já comentei algumas vezes lá no canal que, assim, eu desde pequeno eu tinha o sonho de me tornar um personagem de gibi e capa de um gibi do Mestres do Terror, que era um gibi lá da década de 80. Desde garoto eu falava isso para minha mãe, enfim. Agora, ser um editor, uma editora, eu nunca tinha tido esse sonho, essa é a verdade. Nunca tinha nem imaginado. Eu queria ser um personagem, nem precisaria eu mesmo produzir, né? Eu queria que alguém fizesse histórias comigo e tal. E aí eu abri o canal, comecei a falar de quadrinhos, das coisas que eu gosto, puxando sempre mais para o quadrinho nacional, que é o quadrinho que eu mais gosto, né? Adoro os quadrinhos, as comics, quadrinho europeu, mangá, bacana, coleciono, tenho tudo, mas a minha predileção é pelo quadrinho nacional e mais ainda pelo de terror, né? E abri o canal nessa toada. E as coisas foram me levando, né? E conhecer artista e não sei o quê. E aí, Marcinha, que começou a me surgir a vontade, e não a vontade, na verdade, até alguns inscritos do canal, vou citar aqui o Samuca Marinho, lá da Bahia, alguns artistas, assim, ficavam no Instagram me instigando, cara, você tem que abrir sua editora, você tem que abrir sua editora. E isso foi dando aquela vontade, até que um dia o Alan Patrick reuniu um grupo de artistas lá e falou, cara, vamos lançar um gibi para você. Eu falei, opa! E aí as coisas foram indo, e eu vou confessar para você, Marcinho, eu tô muito contente, muito contente. É o que eu também sempre falo, que o projeto Mestre Macabro, e aí o Serginho tá aí até para corroborar com o que eu digo ou não, né? Mas assim, o projeto do Mestre Macabro, cara, é um projeto que vai além de produzir quadrinhos só, né? De ter um gibi com o meu personagem, de fazer uma coisa pessoal. O meu projeto com o Mestre Macabro, a minha vontade é abrir espaço para artistas que a gente tem inúmeros aqui, não tem a oportunidade de publicar, cara. Então, assim, eu não consigo pagar por um artista o que o artista realmente merece. Longe disso, né? O valor que eu pago é baixo, perto do que esses artistas merecem. Mas eu estou conseguindo pagar, me entrega a história, eu pago direitinho, porque eu sei o quanto isso é importante para o artista, né? E o meu projeto é esse, ter o gibi Mestre Macabro, não para realizar um desejo pessoal, para ficar rico, essa campanha mesmo. Todos os artistas já receberam. Se eu atingir só 50% da campanha, que é o que eu estou pedindo, eu só vou conseguir imprimir o gibi. Tudo aquilo que eu investi para pagar os artistas, eu não vou ver de volta, por enquanto. Entendeu? Então, assim, esse projeto é uma realização de um sonho de garoto também, mas mais do que isso, né, o Serginho tá acompanhando lá, é realizar esse desejo de botar esses artistas para trabalhar. A gente tem o Gleidson, que é um artista que está no mercado há 20 anos, publicando no mercado americano,
publicando no mercado europeu e nunca teve um quadrinho publicado aqui no Brasil. Ele falou numa live para mim a semana passada, ele falou, Cássio, eu estou há 20 anos no mercado, nunca tive uma história minha publicada aqui no meu país. E a gente vai fazer isso agora. Roteirista novo, né, que infelizmente faleceu, o Barata. A gente não vai ter mais roteiro dele, mas assim, os 2 roteiros que ele escreveu foi por iniciativa do nosso projeto. Eu falei, cara, escreve roteiro para mim, vamos publicar, e ele estava super empolgado com isso. É mais ou menos isso que você sente, Serginho, ou eu estou falando besteira? Deixa eu passar. É isso mesmo, porque é o que a gente estava falando nas lives anteriores, né? Tem tanta gente boa que merece o seu lugar ao sol, que a gente fala, né? Mostrar o seu trabalho. Hoje, é fácil e não é, ao mesmo tempo, você editar e publicar um quadrinho, porque envolve custo, envolve o seu tempo, o tempo de quem vai fazer, material, impressão, distribuição. Então, ao mesmo tempo que a gente fala, mas hoje qualquer um faz um gibi e manda aí, mas é um trabalho assim que você tem, um trabalho hercúleo, né? Muita coisa para fazer. E quando você vê um gibi seu impresso e tá rodando a mão, o pessoal tá comentando, nossa, isso não tem preço, né, Cássio? Exato. Isso é uma coisa assim que é uma realização. Você não vai ficar rico, você vai ter retorno daqui a 5, 6, 8 números lá para frente. Mas a sua realização pessoal é incrível, não tem preço. Não, Sérgio, mas eu posso é verdade, que nem eu aqui também, né? Eu Turiama, os amigos aí sempre falam, pô, Marcelo, você tem um canal bacana, tem audiência, que nem hoje aqui, mais de 400 lives aqui, tá indo para breve aí, 450 lives aí, a coisa vai né, tal assim, e assim, como é que fala, cara? A mesma coisa que você falou, artistas que não tinham o quadrinho dele próprio, né? Muitas vezes eu trazia o pessoal que não tinha o quadrinho, tinha que apresentar. Muitas vezes a gente tentava fazer com editoras, né? Eu não vou citar nome, editoras grandes, mostrar assim. Aí o cara até falava, pô, meu, o trabalho do cara é bacana, mas só que eu já tenho vários artistas aqui que não dá pra fazer, né? Encaixar mais um, Encaixar mais um. E a gente tentava alguns outros fazer a ponte assim, até dava certo. Aí foi onde que. Aí eu falei assim: vou criar curta fazer quadrinho, né? Com os amigos lá. Aqui, pensei a mesma coisa que você aí. Os artistas falavam para mim: ô, Márcio, faz uma coisa tal, né? Que te apoia. E aí. Assim, a gente pôde trazer novos artistas, né? Divulgar assim, pessoas aí, que nem o Careca. O Careca antes lançou o quadrinho dele, cara, lá pelo seu nosso, esgotou rapidinho lá. Foi o primeiro isso que é show. Não, isso é que é bacana. Isso é que é bacana. Fomentar o mercado, né? Da galera, né? E os heróis, a gente sabe que é difícil ter a divulgação, né? Aí a gente falou, vamos fazer os crossover, né? Como o povo tava gostando da Mitico, aí saiu o Rio de Janeiro, assim, aparece o personagem do Oscar, aí a Mitico aqui também, com o Justiça, e apareceu no Invalidação, outros quadrinhos aí, e aí foi assim, cara, dando esse peso, sabe? Quem gostava da personagem, ia assim, conhecendo outros heróis, né? E por aí vai, né? Entendeu? E aí fazendo devagarzinho, né? Fazendo terror, fazendo outras coisas assim, e abrindo as portas, né, cara? Porque, assim, eu acho assim, o Cultura Pop, o Milhas e Milhas, o Martelo Quadrinho, e quanto mais cedo tiver, porque assim, eu, você e outros, né? A gente, assim, se nós pudesse, a gente quer abraçar todo mundo. Só que a gente sabe, como o Serginho fala aí, custo que a gente tem que fazer, trabalhar, fazer hora extra, bancar revista, e muitas coisas, né? Não é fácil, assim. Exatamente. É possível, né? Não, e você citou aí o pessoal lá da O Martelo, né? Que é o Lancelotti tá lá com eles, né? O Eric Lustosa, enfim. Cara, eles fazem um trabalho incrível. O pessoal do Cineverso, Grandes Heróis BR, o Kalimazine, Editora Quimera. A gente tem uma galera que vem trabalhando
Nossa, cara, o Almanac Teu, eu sou apaixonado pelo Almanac Teu. O número 7 eu não tenho ainda. Vou falar com o Lustosa lá, preciso comprar o meu. O 7 eu não tenho ainda. Já saiu o 7? Tá na mão do Márcio ali, ó. O Marcel é Essa capa mais incrível, clara aí, a capa mais clara. O Marcel é incrível, velho. Então, ó, isso aí eu não tenho ainda. Você tem, Serginho? Não tenho, não. Nem sabia que tinha saído. Então, não, vou falar para ele. Vou falar, vou falar pro Lustosa. Fala, ô, Lustosa, me avisa para eu divulgar lá no canal, pô. Eu descobri. Eu recomendei lá, vai ficando atento lá e fazendo as encomendas. Não, pô. Cara, sensacional. E, ó, deixa eu só falar, Marcinho, tem o pessoal lá do meu canal já tá aqui no chat, e o sonista, ele mandou uma mensagem falando que o Felipe Alves Arte abriu uma live no canal dele, pedindo pro pessoal apoiar o projeto. Pô, cara, depois eu vou falar com o Felipe. Que legal, cara, que legal, que legal. Isso aí também é uma coisa que não tem preço, cara. Você vê a galera que é amiga, cara, se engajando, pedindo apoio, fazendo live, fazendo postagem. Cara, eu fico muito agradecido. Isso aí não tem preço, cara. Não tem, porque olha, depois no próximo também. O trabalho, o Mestre Macabro, esse gibi, o Cássio concebeu toda a ideia do gibi. Ele tem coerência no roteiro, no desenho, é respeitado todo um layout que é próprio do como fazer, como não fazer. É um trabalho assim que merece o pessoal conhecer. Então, e é isso que o Serginho colocou, Marcinho. Assim, esse gibi, ele está sendo tratado com tanto carinho, porque, assim, antes de tudo, antes de começar o gibi, a primeira coisa que eu falei, até conversei com o Valdir, que está aqui no chat, ele é um dos roteiristas, né, do time. Eu falei, Valdir, cara, a gente vai lançar um gibi assim, assim, assim. Eu quero que você escreva a história para mim, pela amizade que a gente tem, eu conheço o trabalho dele, enfim. E eu dei a direção, né? Eu falei, cara, só que a primeira história tem que ser isso aqui. Eu tenho que explicar, o personagem muda de nome, eu quero explicar por quê, eu quero explicar como que ele recebeu esses poderes e tal. Então, assim, já desde o começo, a primeira história do gibi, ela já começou a ser tratada muito antes. E aí o Valdir, assim, num carinho gigantesco, não me cobrou 1 centavo por isso. Ele pegou algum material antigo que eu tinha, de textos que eu tinha escrito, o mestre Lancelotti Martins tinha escrito também alguma coisa, para transformar o personagem, para colocar numa história no Almanac Terror. Eu não sei se ele fez isso, né, junto com o catalogador lá, enfim. Aí o Valdir, ele pegou esse material todo, escreveu todo um release contando as características do personagem, as histórias que o personagem já participou, os poderes do personagem e tal, para eu distribuir para os artistas com base naquele release, começarem a escrever suas histórias. Então, todas as histórias estão coerentes, todas as histórias estão dentro da lore do personagem. A gente vai ter uma história mais longa, uma história de 16 páginas em todas as edições, onde é a lore principal do personagem. Quem está fazendo o roteiro ali é Cidemar de Castro, um gigante do quadrinho nacional. Ele é roteirista desde a década de 80, lá nas revistas Calafrio, Mestres do Terror. O ilustrador também, tô lutando aqui com o Ivan Lima para que seja sempre ele, porque como é uma história mais longa, demanda mais trabalho do artista e é aquilo, né? A gente não tem como pagar um valor muito alto, mas ele aceitou, tá fazendo com a gente, né? E todas as histórias, cara, uma preocupação, o Serginho tá aí, ele tá fazendo balonamento para mim, assim, ó, gratuitamente, para me ajudar, né? A preocupação no balonamento é o seguinte, todas as histórias, a mesma fonte, mesmo tamanho de fonte, porque, assim, eu não quero que o leitor tá lendo uma história, a outra história foi outro artista que fez, então a fonte tá diferente. Não tem isso. Não tem esse negócio de tacar uma pin-up lá para completar a bitola do gibi, que nem a gente vê muitos aí. Eu tava com esse problema. A última página do meu gibi, eu não sabia, eu não tinha nada para colocar. E eu ficava, e agora? Aí um fala, bota aí, eu tenho um monte de artes que os artistas fazem para mim, poderia catar uma pin-up ali, incluir, mas eu falei, não, cara, eu não quero. Eu não quero simplesmente jogar uma pin-up aqui. Não é um gibi
com a colagem para eu ganhar um monte de dinheiro. É um gibi que eu quero que tenha coerência, que seja um gibi que a pessoa vai ler de capa a capa e vai se divertir, vai curtir. Então, eu criei uma ideia do que a gente podia fazer naquela última capa. Fui atrás de patrocínio, então o meu gibi vai ter propaganda comercial na terceira capa? Vai ter. Mas, cara, é para reduzir a nossa despesa, para conseguir fazer sozinho é complicado. Não dá. Então, assim, ganhar uma impressão colorida na parte interna da capa, a gente ganhou isso da gráfica, porque a gente está fazendo a divulgação da gráfica, né? Criei o sentido de fazer histórias curtas de 2 páginas com a intenção de publicidade futura. Então, assim, nesse primeiro número, vai ter 2 historinhas ali de 2 páginas que são propagandas da própria editora. Então, eu faço uma propaganda do canal, em uma história, e na outra eu faço propaganda dos outros quadrinhos da editora, né? Que são esses aqui. Aliás, vou mandar os seus essa semana, Marcinho. Valeu. Vou mandar aí para você. E isso com qual intuito? Cara, daqui na edição número 2, número 3, eu consiga mostrar e falar, gente, vendi tantos exemplares, a gente atingiu tantas pessoas. Você não quer pagar para colocar aqui uma história de 2 páginas? Você me paga, me dê aí o fio base que você quer, a gente vai montar um roteiro, vai fazer uma ilustração bacana, vamos fazer uma propaganda para você em formato de história em quadrinhos para colocar na nossa publicação. Que legal. Então, assim, é tudo ideias que a gente está tendo e coisas que a gente quer fazer em prol do quadrinho nacional. Entrando patrocínio, a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Chegar para os artistas, falar, eu te pago 10, cara, eu vou conseguir te pagar 12 nessa edição, porque a gente conseguiu um patrocínio. A gente conseguiu juntos isso aqui. Então, essa é a ideia, a gente ir crescendo junto, né? Só que para isso, a gente precisa do apoio, principalmente nessa primeira edição, que é essa que está lá no Catarse, que eu estou numa luta, o Serginho lutando, divulgando comigo. Não é fácil, não. Eu já trouxe vários artistas aqui, né? Eu não vou citar nomes assim, mas até artista já grande, ele estava com dificuldade, assim. E é verdade. Luta, a gente divulgando, aí faz 1, 2 lives, 3 lives, e muitas, né? Foi assim, bateu a meta, mas falar para você que é muito. Como é que fala? E muitas vezes que nem quando lança assim, Cássio, o tudo ou nada, né? E aí vai sair a revista, ou não vai sair, aí acaba não saindo por causa de pouquinha coisa, vai. 100% lá, quando você vai pro tudo ou nada, né? Tem que bater 100%. Aí tem artista que bateu 88%. Aí por pouquinho, né? Acabou não saindo. Então, por isso que eu optei pela Flex lá no começo, porque eu falei, não, o gibi vai sair, né? Só que para a gente conseguir viabilizar o projeto depois, né? A edição 2, a edição 3, eu já tenho um outro projeto em mente de um outro quadrinho nacional, acho que eu já conversei com o Serginho, e ele já acompanhou nas lives lá. Eu quero lançar um segundo título de quadrinho nacional, e aí vai ter terror também, mas vai ser um quadrinho mais amplo, vai ter ficção científica, vai ter fantasia, um projeto de um quadrinho chamado No Limiar da Realidade, onde a gente vai poder brincar mais, colocar outros tipos de artistas ali, né? Outras características artísticas ali, então um desenho mais cartunesco, um negócio mais infantil no traço, né? Não vai ser um quadrinho infantil, sempre esse segundo título também é um quadrinho mais 18, mas, e não por ter pornografia, nada disso, por temas mais sérios, enfim, e violência, né? Mas então, assim, a gente tem esse projeto, e é um projeto, não é da editora Milhas e Milhas, não é do Cássio, não é do Serginho, é um projeto para a gente viabilizar e ajudar o mercado de quadrinho nacional. É isso aí. O Andrews, cara, o Andrews, ele chegou a fazer uma capa para esse projeto No Limiar da Realidade, que ele tinha uma outra cara, ele tinha uma outra cara, o projeto, né? Seria uma outra ideia. Eu tô com esse arquivo aqui, talvez a edição número 1 saia com um quadrinho estrangeiro e as outras com quadrinho nacional, mas eu já estou mudando essa ideia. Mas o Andrews fez uma capa para essa edição de número 1, que obviamente, se eu lançar como quadrinho nacional,
não vai dar para ser a capa oficial da edição. Mas, com certeza, eu vou usar na quarta capa, porque o Andrews fez uma arte assim, ó, genial. Genial. Eu passei para ele o quadrinho, que é uma das histórias em quadrinhos, que é a história que abria a edição. Passei para ele os arquivos, ele leu a história lá, entendeu a história e desenvolveu uma capa simplesmente fantástica, que está aqui comigo. É só a gente conseguir fazer esse projeto vingar. E a gente tem até amanhã, 23h59, e eu não estou pedindo muito, é atingir 50% do valor, 50%. O resto a gente recupera depois nas outras campanhas, a gente vai para cima com 50% do valor para ajudar a gente aí, ó, o link, eu não sei se o Marcinho pôs aí na descrição do vídeo. Vou pôr aqui. Quiser colocar na tela, tem aí também, apresentar a tela? Tem, eu pus aí, dá uma olhadinha aí se você consegue jogar na tela. Inclusive, tem a capa do gibi. Pode falando, Serginho. Inclusive, né, Cássio, tem projetos no Catarse que com 50% ele simplesmente devolve o dinheiro, né? Muito diferente do Mestre Macabro, que já está certo, já está tudo pronto. É só. A edição está pronta. É só pegar o dinheiro para mandar para a gráfica. Mandar para a gráfica, pronto. Tem projeto com isso. O que mudou assim do Calafrio para. Depois eu vou mostrar isso aqui. Que é, o Oscar desenhou. Vai ter a série anterior? O Mestre do Terror? Então eu vou explicar isso aí. Vou explicar isso aí porque teve uma alteração, né? Você tem aí a Calafrio. Aliás, essa história do Suyama é incrível, né, cara? Muito bacana. Muito bacana. Só que aí. Só que na Calafrio, o personagem ele se chamava Mestre do Terror. E agora é o mesmo personagem, só que ele se tornou o Mestre Macabro. Ele passa por uma mudança que a gente vai explicar aqui nessa edição de número 1. Então, só para mostrar para vocês aí, ó, a capa do gibi. O gibi ele tem uma orelha de 10 centímetros, tá? É uma orelha grande que a gente vai colocar nesse gibi. E diferente desses aqui, né, que aqui atrás é branco, eu vou mostrar aí para vocês, vai ter coisa impressa ali, tá bom? Opa, o sonista tá 79 já. Cara, estamos com 39%, falta só 11%. Caramba! O pessoal do Cultura Pop, os que estão vindo aí, com certeza, vai apoiando aí. Amanhã você vai dar uma boa aí. Né, gente? Só para explicar, então, aqui é a capa do gibi, onde a gente vê as orelhas, né? Essas duas partes aqui no canto são as orelhas que vai dobrar para dentro, tá bom? E aí vocês conseguem ver aí que foi feita toda uma concepção da capa nas cores, para trabalhar as cores ali. Tenho que dar o crédito aqui ao Daniel Argento, que é o diagramador que está trabalhando com a gente. Ele fez essa concepção aí, onde ele coloca nas orelhas imagens internas do quadrinho, jogando essa cor com base no que a gente tem no vitral atrás do personagem. Olha só que bacana. Então, ele fez todo um trabalho. Caramba. Não só para deixar claro mesmo, assim, não é feito nada aleatório nesse gibi. Nenhuma vírgula foi colocada aleatoriamente. Isso que é legal. Tudo pensado, tá bom? A última capa, vocês vão ver ali, que é a mesma imagem que eu tenho na capa, só que isso foi uma decisão editorial minha, né? Eu pedi isso pro Daniel, falei, cara, eu quero que repita a mesma imagem, só que você dê um tratamento nela e deixe ela mais de fundo, mais ofuscada, para eu escrever um texto nela. E aí ele veio com essa concepção de deixar ela um pouco maior, e ele fez esse efeito onde ele pega e mescla ali uma imagem interna do quadrinho para fazer a orelha, né? Mesclando dos dois lados, então ficou incrível essa capa. Explicando para quem pode ficar falando, nossa, mas vai ter uma mulher com o peito de fora, você vai ficar expondo isso numa SPGB Festival que passa crianças e tal. A capa é exatamente essa, a mulher está com o peito de fora, mas
eu não sou irresponsável e nem, como é que eu posso dizer? E sei que hoje em dia isso causaria algum certo problema. Então, a edição ela vem fechada dentro de um xirinque e em cima, por fora no plástico, a gente está pagando isso também, tá bom? Para a gráfica, a gente vai ter um adesivo onde eu vou colar por fora do plástico censurado. Então, em exposição, a revista não vai estar assim, obviamente. A partir do momento que a pessoa com mais de 18 anos, tá bom? Que a gente pôs o selinho ali, né, do código e tal, exatamente. Tem o aviso, o warning, de que é um quadrinho mais 18. A partir do momento que a pessoa comprou e tirou o plástico, aí é responsabilidade dela. Se ela quiser deixar em cima da mesa da sala ou guardada em cima do guarda-roupa, cada um sabe de si, não sou eu que vou citar a regra para ninguém, né? Então, a concepção da capa é essa aqui e foi pensada minuciosamente, tá? A gente tem ISBN, a gente tem o código de barras ali para facilitar conseguir vender na Amazon, vender em banca de jornal, porque esses locais eles têm sistemas e eles precisam, né? Do livro também, né? Bienal do livro vai ter também. Exatamente. Então, na parte interna, nós temos aqui no meio, ó, a ficha catalográfica. Então, é um quadrinho registrado mundialmente, feito tudo direitinho, tá bom? Aqui é a imagem interna da capa. Então, o que a gente tem aqui? A propaganda da Margraph, que é a gráfica parceira nossa, que concedeu para a gente colorir essa parte interna da capa totalmente de graça, tá bom? Então, essa parte aqui, a Margraph é que fez para a gente esse carinho, né? De colocar tudo colorido. E nas orelhas internas, o que nós pensamos? Na verdade, o Daniel Argento. Colocar em forma de círculos, homenagem aos antigos quadrinhos da EC Comics, uma imagem de cada uma das histórias e a gente colocar o nome do artista e o @ do artista. Porque, lembrando, o nosso objetivo não é vender o quadrinho do Mestre Macabro apenas. É lógico que é também. A gente precisa do dinheiro para continuar. A gente vive num sistema capitalista, graças a Deus. Mas eu preciso também, o que eu quero também é divulgar os artistas. Então, os artistas estão com o @ num local visível para todo mundo ir atrás, acompanhar e ver os trabalhos aí que o artista faz, né? E ali dentro, as pessoas que participaram, enfim, né? Essa questão da ficha catalográfica é um negócio que me dá muito orgulho. A gente tem que pagar para ter isso, mas assim, eu fiz questão porque a gente quer fazer um trabalho sério, a gente quer abrir oportunidade de trabalho para todo mundo, né? E aí, se você quiser jogar o outro arquivo que eu passei, Marcinho, que aí eu vou te explicar essa história do personagem aí, hein? Aliás, pessoal, enquanto o Marcinho está mudando, lá no Catarse tem um combo específico que você vai comprar todos os gibis que o mestre saiu na capa, hein? Então, a Mestre Macabro número 1, a Calafrio 82 e a Calafrio 85. Você consegue pegar o combo com as 3, tá bom? E só tem mais um, né, Cássio? Só tem mais um combo, né? Só tem mais um. Eram só 2 e um já foi. Só tem mais uma oportunidade para pegar o combo. Exatamente. Só tem mais uma oportunidade, tá bom? Aí a edição vai começar com um editorial, né, que eu escrevi, agradecendo, coloquei o nome ali a maioria de todas as pessoas que me ajudaram, né? Fábio Galupo, Alan Patrick, Jorge Trindade, Valdir Medeiros, Leandro Luiz de Delmanto, na parte inicial. E a galera que está me ajudando agora, eu pus ali na capa, né? Colaboradores, enfim, os agradecimentos. E aí, a gente entra no seguinte: todas as histórias do Gibi, elas vão começar com uma splash page ou uma pin-up feita para o quadrinho. Não é pin-up que eu tinha aqui e falei, vou jogar ali porque está faltando uma página para completar. Nada disso. Quando a gente fez a primeira história, eu não tinha ainda pensado na splash page. Então eu pedi para o artista, você faz uma pin-up e uma história de 7 páginas na frente, né?
Depois é que eu mudei para pedir uma splash page. Então, a edição abre com essa ilustração do Ivan Lima, que é o Mestre Macabro, e a Raquel, que é a personagem que aparece a primeira vez que o Mestre Macabro apareceu na revista Calafrio, foi numa história dessa personagem. Ele aparece lá, foi na Calafrio 69. Ele aparece lá, a história é da Raquel, e a partir daí, na próxima edição, o Mestre Macabro entrou, começou a fazer as histórias, e eles nunca tinham se encontrado antes. Aí, para essa nova edição, o que eu falei? Eu conversei com o Rubens, que é o criador da personagem. Falei, Rubens, posso usar a sua personagem? Quero fazer isso e tal. Ele autorizou. Então, a gente tem a história A Caixa de Pandora. A história é do Valdir. Layouts do Alan Patrick. E artes do Ivan Lima. Aqui nessa história, talvez quem não conheça, né, e não tenha visto aqui as explicações, enfim, no começo da história, o personagem ele é chamado de Mestre do Terror, como é na revista Calafrio lá atrás. E quando não está na persona, o nome do personagem é Cássio Witt, porque era o que a gente tinha lá, né? Era um personagem contando histórias de terror. Aqui não, ele vai mudar. Então aqui a Raquel chama o Cássio Witt, ela também tem um canal no YouTube, onde ela fala sobre um canal estilo Masterchef, que é o que está lá na primeira história dela, e ela convida o Cássio para fazer um feat ali, né? Um collab de canais e tal. Só que quem leu a primeira história já sabe que ela é uma assassina de homens, né? Ela é uma canibal, na verdade, no sentido real da palavra. E aí, nessa história, a gente tem esse desenrolar. Ela atrai ele para lá, e é nessa história que o Mestre do Terror vai passar a se tornar o Mestre Macabro, tá bom? Então, nessa história, a gente tem a mudança do personagem. E a partir daí, eu vou passar rápido agora as páginas, né, para não dar muito spoiler. A gente continua, a partir da segunda história, já é o Mestre Macabro, o Mestre do Terror ficou para trás, e nós temos, então, todas as próximas histórias, né? Aqui uma coisa muito interessante que eu quero comentar sobre essa história aqui, o Serginho acho que já sabe disso, uma coisa que eu tenho tentado pedir e tal, é que, normalmente, a gente vê em títulos, né, nos títulos das histórias, fontes que a gente pega aí na internet, uma fonte gratuita, às vezes a gente nem pega a gratuita e usa aqui tem direito autoral e a gente não paga, né? Enfim. Mas o que eu pedi para essa edição? A gente vai desenhar os títulos das histórias. A gente vai criar títulos para as histórias. Então, Os Malditos do 15, por exemplo, foi um outro artista que desenhou o logo, um título, para a gente incluir aqui nessa história, né? Ficou legal. E quem fez o balonamento dessa história aqui foi Mr. Serginho, que está aqui com a gente aqui, ó. Um trabalho de balonamento incrível, né? Obrigadão. Olha só. Foi um prazer. E olha só o nível dos artistas, Marcinho. É um negócio espetacular, assim, né? Se você fosse lançar a HQ sem balão, já dava para entender. Imagina que balão. Exatamente, exatamente. Mas aí vem um tal de um Serginho e faz esse trabalho aí, ó. E tinha bastante texto, vocês conseguem ver, né? E o Serginho conseguiu encaixar os textos ali de uma forma que a gente não perdesse muito da arte do... Também estava fantástico. Obrigadão. Cara, ficou incrível. Agora também eu vou passar mais rápido aqui as páginas para a gente não dar spoiler da história, né? Aí a gente tem um texto que o Daniel Sachs escreveu para mim, meu grande amigo Daniel Sachs, foi o cara que me deu a oportunidade de ter um personagem publicado, e ele que me realizou o sonho de virar personagem e estar numa capa de um gibi, né? Então ele escreveu um texto pra gente, que foi retratado aqui, uma arte
um presente maravilhoso que Bira Dantas, né, deu para mim e para o Daniel, e eu pedi autorização para ele para usar aqui nessa edição. E aí a gente começa um desfile de grandes ilustradores aqui e roteiristas, né? Aqui a gente tem Tony Caputo, que é um cara que eu conheci no CMB, evento lá do Thiago Spike, que algumas pessoas aí falaram, não vou, é um evento do participei lá também, foi top demais, cara. Não, e outra, quem não foi, perdeu. Perdeu. O Tony Caputo é um cara que ele comentou numa live ontem, eu não sabia disso também. Ele falou, cara, eu fui no CMB, ele foi com uma prancheta, uma história em quadrinho, que ele mandou imprimir 4 páginas da história em quadrinho do projeto que ele tinha, além do Torquemada Pizzas. Ele falou, cara, eu fui no evento, eu conheci Thiago Spike pessoalmente, conheci Luciano Cunha pessoalmente, conheci os meninos do Heróis e Mais pessoalmente, ele me incluiu, o que eu acho um tanto de exagero, porque eu não tenho nada do tamanho desses outros 3, né? Mas ele falou, cara, eu cheguei lá com uma prancheta e 4 páginas de quadrinho que eu imprimi com meus próprios custos, saí de lá participando de 3 projetos. Ele saiu 3 projetos saindo de lá. Sem expectativa. Ele tinha expectativa zero. Enquanto teve gente que virou as costas quando o Thiago... E eu estava com o Thiago participando da elaboração desse evento, ajudando ele também, gratuitamente. Não, eu não cobrei um centavo. Eu fiquei montando, eu cheguei às 6 horas da manhã lá para montar stand, para ajudar ele. Não cobrei um centavo. Eu falei, não, cara. Ele falou, pô, quanto que você cobraria quando ele me procurou, né, para me ajudar a ser a cara do projeto? Eu falei, cobrar? Nada. Vambora. Tô contigo. Nossa, trabalhou assim, ó. Cara, eu chegando lá e montando coisa e correndo e tal. E o Tony Caputo, e um desses projetos que o Tony Caputo citou é com a gente aqui, que é essa história aí, ó, o Pesar de uma Dívida, uma história simplesmente fantástica. Olha o nível de arte dele. É uma história, lembrando, a quadrinho mais 18, então é uma história com muito gore, tá? É a história mais gore que a gente tem na edição. Fantástica. E é uma história fantástica, né? Fantástica. E nessa história aqui acontece uma coisa ali com a bengala, enfim, né? A gente vai ampliando, a gente vai apresentando cada vez mais sobre o personagem, né? Então vou passar rapidamente aqui também. Aí a gente tem a história chamada Amores Passageiros, roteiro também do Valdir, arte do Gleidson. O Gleidson é esse artista que eu comentei com vocês aí do chat, que há 20 anos ele publica nos Estados Unidos, publica na Europa, e a gente aqui não tinha o prazer de ter um quadrinho desse cara publicado aqui. Ele não tinha tido o prazer de publicar na casa dele, cara. E a gente vai trazer, e olha que artista. Olha, fala se esse menino é ruim, cara. Nossa, é uma qualidade incrível, cara. É nível internacional, porque o painel dele é uma arte, uma pintura. Cara, é sensacional. Lá para aquela, assim, tem muita gente boa, Cássio, e muitas vezes eu não tenho assim, oportunidade, né? Isso é complicado. Exatamente. E é esse o meu projeto aqui, o meu sonho. Eu sei, eu não vou ficar rico com um quadrinho. Não tem como. Não tem como. E não é isso que eu quero. Né? Não é isso que eu quero. Eu quero trazer essa rapaziada aqui, ó, para publicar. Entendeu? Agora eu vou passar mais rápido as páginas dele também, para a gente não dar muito spoiler, né? Aqui é aquilo que eu comentei com você. Uma historinha curta, 2 páginas, que na verdade é uma propaganda que eu estou fazendo dentro do meu gibi. Eu vou levar esse gibi para eventos, eu vou, né, distribuir esse gibi para muita gente que não sabe que a gente tem um canal no YouTube. Então, eu tenho uma história aqui onde eu apresento o meu canal no YouTube. Fantástico. Legal. A ideia da historinha, do roteiro, foi minha. Aí o Tony Caputo transformou num roteiro de verdade, né? E ilustrou.
Então a gente tem essa história de 2 páginas aqui, onde eu faço menção aqui, ó, e homenagem a algumas das pessoas que passaram pelo canal, né? Então, tem aqui o Michael, tem aqui o dia que eu encontrei com os meninos do Heróis e Mais na CMB, eventos de quadrinhos que eu vou, aqui, ó, uma live com o Alan Patrick, onde ele ficou ilustrando ao vivo pra gente, a Amandinha lá, a AJ Arts, que é a menina que faz os cortes do meu canal, aqui, ó, Leandro Luigi, enfim, né, o Wilson. Então, algumas homenagens e é uma propaganda do canal do YouTube. Futuramente, a minha intenção, o que é? Um dia eu vou tirar essa história de dentro do gibi e eu vou ficar repetindo essa história em todos os números. Tal qual a gente tinha o Instituto Universal Brasileiro lá na década de 80. Eu lembro. Então, assim, é um negócio pensando, quadrinho não é, a gente tem que parar com esse negócio de que quadrinho é só, é cultura, é não sei o quê. Não, quadrinho é negócio também. Quadrinho tem que dar dinheiro. As pessoas precisam poder viver de quadrinho. Esse é o ponto. Então, tem esse lado comercial, mas tem o lado também, da onde que eu tirei isso? Pô, é uma homenagem ao que a gente tinha lá nos gibizinhos da Editora Abril, cara. Sim. O Instituto Universal Brasileiro está aqui, só que num formato novo. Então, a gente tem que ter a visão de que eu posso utilizar o meu gibi para vender, coisa que hoje em dia não tem mais, propaganda em gibi, né? A gente vai trazer de volta nesse formato, se a gente conseguir, se Deus quiser, conseguir parceiros que queiram, outros canais de YouTube, sei lá, empresa que vende caneta, a Calunga, que vende material para quadrinhos, enfim. Tem várias gráficas, né? Eu estou conversando com a Mar Graphics, se ela não quer pagar para a gente desenvolver uma história para eles, enfim. Então, tá aí, vai estar dentro da historinha, e como eu falei, em todos os gibis, essas 2 historinhas vão sair. São 4 páginas do mesmo anúncio, sempre. Até que a gente consiga alguém que se interesse em utilizar o espaço para a sua marca, né? Aqui uma outra história, roteirista Clodoaldo Cruz, um cara incrível, um grande roteirista também, muito experiente. Ele tinha o fanzine Cabal, que ele publicou durante algum tempo, assim, um fanzine de sucesso. E outro artista que eu descobri lá no canal, ele já tinha os trabalhos dele e tal, mas ele não tinha uma amplitude que me tivesse dado a oportunidade de conhecer o trabalho dele antes, né? Então, conheci lá no canal e o rapaz é simplesmente um monstro. Olha as páginas, os painéis desse cara. Lindos. Cara, ele é fantástico, cara. Fantástico. É um artista que faz tudo no digital, o trabalho dele. Ele não trabalha no Nanquim. Mas olha só que coisa linda, cara. Qualidade. E detalhe, né? Desenhar restaurante é super difícil, né? Exatamente. Pô, obrigado, Estrela. Obrigado aí pela... Grande amiga... esse projeto aqui, Estrela, tá lá no Catarse, tá bom? Não sei se o link tá aí na descrição. Mestre Macabro 01 _ gibi. Tudo junto, lá no Catarse. Ajuda a gente a concretizar esse projeto aqui, ó, do quadrinho nacional, tá bom? Vou passar aqui rapidamente também as páginas para não estragar. Aí a gente entra na última história mesmo da edição, que é o seguinte: Mestre Macabro, naquela linha que eu te falei, que a gente vai sempre agora procurar colocar o título, botar uma testeira, nesse caso uma testeira, porque todas as histórias vão ter esse logo, próprios. A gente paga para o artista criar alguma coisa para a gente pôr. Tá? A gente evita ao máximo. Na edição 1 a gente usou algumas? Usou. Na 2 vamos usar? Provavelmente, mas menos. Na 3 a gente vai usar? Não. A partir da 3 eu vou querer todos os títulos, tudo criado por artistas para aquela edição. Nada de ficar usando fonte repetida, nada disso, entendeu? Qual que é a proposta aqui? Roteiro do Valdir Medeiros, artes do Di Santos, um outro ilustrador aqui de Santos, no litoral de São Paulo. O cara é
olha essa imagem do Deméter chegando no porto lá. Fantástico. Cara, isso aqui é melhor do que muita coisa que sai lá fora, velho. É fotograma de filme. Já sai assim. É fotograma de filme. Exatamente. Exatamente. Então aqui é um artista que também eu já conhecia ele, mas que é um artista que, se você for perguntar para o grande público, pouca gente conhece. E é um artista assim, ó, gigante, cara. Gigante. E qual que é a proposta aqui? Eu sou um fã do livro do Drácula. Inclusive, eu faço coleção de diferentes livros do Drácula. Eu tenho umas 6 ou 7 traduções diferentes aqui, enfim. Eu gosto é meu livro de cabeceira, é meu livro predileto. Qual que é a proposta? A gente vai trazer uma adaptação extremamente fiel ao livro. Então, aqui, esqueçam aquele Drácula que está procurando o amor da vida dele de séculos passados. Aquilo não existe no livro. Aquilo é uma história do cinema. É ruim? Não, não é ruim. Eu gosto também, eu adoro os filmes do Drácula e tal. Mas a gente quer fazer uma adaptação fiel. E aí, qual que é a proposta? O Mestre Macabro, ele tem uma característica, ele assume uma característica a partir dessa edição, onde ele pode estar em qualquer tempo da humanidade. Ele pode estar na Roma Antiga, ele pode estar no Egito Antigo, ele pode estar no período da Segunda Guerra Mundial, no Velho Oeste, ele pode estar em qualquer lugar, na época da Inquisição. Ele viaja no tempo para cumprir uma missão ou talvez uma maldição. Esse é a premissa do personagem. E aqui, o que a gente bolou, né? O que o Valdir bolou? Ele vai contar a real história de Drácula, só que em algum momento, nessa edição número 1, não tem o Mestre Macabro, nessa primeira história. Na segunda, não vai ter. Em algum momento, o Mestre Macabro entra na história e ele participa da história. Obviamente, sem deturpar ou sem denegrir o que acontece no livro. Talvez, olha só que legal, talvez nem o que está no livro seja a história real. E aí a gente vai conhecer através do Mestre Macabro. Esse projeto são 13 a 14 histórias, de 8 páginas cada uma. Então, ela vai ser publicada até a edição número 13 ou 14 do Mestre Macabro. Ao final, lá, daqui não sei quantos anos, daqui 10 anos, quando a gente conseguir acabar, eu não sei, depende do como o projeto andar, a gente vai lançar uma edição. Já conversei com os 2 artistas, a gente vai lançar uma edição fechada, talvez capa dura, o que for possível na época, compilando essas histórias numa edição só, um volume único. Isso vai demorar. Então, eu aconselho você ir acompanhando agora, durante a publicação no gibi do Mestre Macabro, né? O Jânio, o Jânio é lá, ó, apoio realizado. Aê, Jânio! Valeu, irmão! Caramba! O Jânio acompanha a gente lá no canal. Obrigado, irmão! Então, aqui, vou mostrar mais um. Olha só o nível... Olha só, Marcinho, o nível de artes do de Santos. Fantástico, caramba, arrepiado só de olhar. Cara, isso aqui é gigante. É gigante. Né? Agora eu vou passar um pouco mais rápido, só para vocês verem aí. Lembrando, essa história do Drácula... Oi? Quantas páginas vai ter cada edição? Cada edição são 64 páginas, tá bom? Tendo ali dentro dela uma história de 16 páginas e 5 histórias de 8 páginas, mais essas 2 historinhas curtinhas de 2 páginas, né? Aí, encerrando a edição, a gente tem mais uma história que é propaganda, né? Que é divulgação dos outros quadrinhos da editora. Eu não sou nem bobo nem nada. Quem comprar o Mestre Macabro e levar para casa para ler, vai saber da existência dos outros títulos da editora.
Então, mais uma vez, Tony Caputo, que é o meu parceiro em criar essas histórias, ele que fez o roteiro desta vez, ele que fez a arte, e aqui então nós temos uma situação onde o Mestre Macabro e os milionários, que são os membros do canal, né? Então a galera que é membro do canal vai estar aqui, talvez não na feição, ou talvez sim, não sei, vão participar das histórias. Então aqui, 3 dos milionários vão com o mestre atrás das escrituras lendárias. Por quê? Um grupo de vampiros invadiu o covil do Mestre Macabro e roubou essas escrituras aqui. E aí ele pega os milionários e vai atrás. E aí tem um desenrolar da história, né, que eu não posso falar, mas na verdade é uma propaganda dos outros gibis da editora, né? E aí a história é gore absoluto, é isso mesmo. Muito bem bolado. Ficou. Você chegou a ler essa historinha, ou eu vi. Ficou legal pra caramba, né? Nossa, muito show demais. E aí, aquilo que eu te falei, o carinho que a gente está tendo com essa edição. A última página do gibi. E aí? O Argento, né, o meu diagramador, perguntou para mim, e aí, Cássio, o que nós vamos pôr aqui? Você tem uma pin-up aí? Manda uma pin-up aqui para mim, uma bacana e tal, pra gente colocar, pede pro artista e tal. Eu falei, cara, eu não quero pôr só uma pin-up, cara. Eu vou pensar alguma coisa aqui. E aí eu fiquei matutando nisso. Qual foi a minha ideia? Na última página do gibi, eu quero fazer uma homenagem às pessoas que são membro master do canal. Então, aquela pessoa que é membro do canal na categoria que paga o valor mais alto, né, que participa do nosso grupo de WhatsApp, que vai receber esse gibi gratuitamente. Quem é clube de membros no meu canal e é master, ganha os gibis do Mestre Macabro gratuitamente. Eu falei pro Caputo, eu quero uma página onde a gente tem o Mestre Macabro fazendo ali uma espécie de ritual, de agradecimento a quem é membro do canal. E além disso, o que eu quero? Mais uma homenagem aos antigos gibis que a gente tinha lá na década de 80. Eu quero dar um vislumbre, eu quero dar uma sensação para o leitor do que ele vai ver na edição de número 2. Outra coisa que é muito difícil no quadrinho nacional. Você está produzindo quadrinho nacional, você sabe. É muito difícil eu imprimir o quadrinho número 1 e já ter o que eu vou publicar no quadrinho 2. Já ter ali, posso ter até a ideia. Agora, já ter uma história com a imagem é muito difícil. A gente já tem. Eu já tenho as histórias da edição número 2 pagas para os artistas. Então, o que a gente fez nessa página? O Mestre Macabro fazendo ali um agradecimento. Então, o Mestre Macabro ele vai citar, todo o gibi que sair, ele vai citar o nome das pessoas que são membros master do canal. E na parte de baixo, ele avisa, né? Ele falou, e agora aqui você vai ter um vislumbre do que te espera na próxima edição. E ali embaixo, né, aquela pergunta, e aí, conseguiu ver alguma coisa, não conseguiu? Então, essas imagens que estão aqui embaixo já são frames ou pequenos quadros de algumas das histórias que estarão lá na edição de número 2. Então, você perceba que, assim, a gente está fazendo o projeto enxergando como vai ser um projeto vencedor. A gente vai conseguir continuar o projeto. Se Deus nos permitir, esse projeto vai ser trimestral e depois bimestral e depois mensal, se for o caso. E tudo pensado. Não tem nada feito de forma aleatória, não tem página em branco, não tem, assim, a gente se esforçou demais. E todos os artistas que participaram, todos os colaboradores, o Serginho, o Daniel Argento, que está fazendo a diagramação para mim, também não me cobrou R$1, cara. R$1. Ele não me cobrou R$1. Ele falou, não, se o projeto der certo depois, a gente vê. O Serginho a mesma coisa também. O Serginho falou, não, manda para mim aqui, pô. Eu faço.
Então. A exceção dos artistas que precisam mesmo, não que o Serginho não precisa, ou o Daniel, ou eu não precisam, mas assim, o artista é uma situação mais delicada, porque eu não quero perder também o Di Santos, por exemplo. Eu cheguei para ele, eu vendi um projeto, cara, de 13 gibis, 13 histórias de 8 páginas. Quanto tempo é isso? Ele falou, pô, cara, isso é muito tempo e tal. Eu falei, Serginho, Di Santos, cara, vamos comigo. Ele falou, deixa eu ler o roteiro. Ele leu, ele adorou. Ele falou, cara, não, vamos junto. Vamos seguir, a gente vai até o fim. E aí depois lá na frente a gente vai lançar uma edição encadernada. A gente vai pagar de novo os direitos para ele, vai pagar de novo o roteiro pro Valdir e vamos lançar uma edição bacana. Então a gente tem um projeto. A gente só precisa que as pessoas abracem o projeto, enxerguem isso como um projeto pro quadrinho nacional e ajude a gente apoiando lá. A gente tem até amanhã, às 21h59. 23. 23h59. Ou eu querendo diminuir 2 horas. Mas, Cássio, é igual o pessoal falou também. Esses quadrinhos, outros projetos aí, né? Quando vai assim, lançar outros? A gente pode, assim, quando o pessoal apoiar o que a gente tem aqui, a gente vender, para poder dar continuidade, né? Ideias, que nem eu estava falando com o Serginho aí. A gente tem bastante, que a gente troca ideia com ele, com outros artistas. Tem muita coisa, tem até uma marca do Cultura Pop que a gente quer fazer para vários artistas. Mas tudo tem que ter assim, apoio, porque, né, a vontade a gente tem, mas também, né, sozinho fica difícil. Exatamente. Então, o que a gente sempre pede, né, Marcinho, você que tá nessa empreitada também, abrindo espaço também para artistas, enfim, a única coisa que a gente pede é o seguinte, acreditem que a gente está fazendo um negócio, não é para ganhar dinheiro, pessoal. Assim, ninguém vai ficar rico com quadrinho. Ninguém. A gente faz porque a gente quer abrir o espaço. O Serginho está aí há quantos anos trabalhando com quadrinho? Você ficou milionário? Ô, Serginho, você ficou milionário trabalhando com quadrinho, não? Não, imagina. Há mais de 40 anos, imagina. Não, é exatamente isso. Vou pensar em ficar rica, acho que deixa claro que... Muda de profissão, porque não tem... Por amor. É isso mesmo. Então... É por amor. E deixa eu agradecer aqui, o sonista tinha avisado ali em cima que a gente tinha chegado a 79 pessoas, né? Você tinha mostrado aí. Então, deixa eu agradecer aqui, que eu já enxerguei aqui, foi a Luciana e o Renato, eles têm uma conta em conjunto lá, eles fizeram um apoio, e um apoio bacana, eles pegaram todos os quadrinhos da Milhas e Milhas HQs. Obrigado, então, para a Lu, para o Renato, eu não sei se eles estão assistindo aqui ou não. Muito obrigado pelo apoio, tá bom? E lembrando, né, Cássio, que é só o Mestre Macabro que está no Catarse, os outros são autofinanciáveis, né? Exatamente. Lembrando, os outros, eles até têm lá no combo, se você quiser comprar. Agora, esses projetos aqui, a gente não fez Catarse, a gente não fez nada. São histórias das décadas de 40 e 50, resgate histórico. Então, a gente foi lá, buscou esses arquivos. O José Jamson trabalha com a gente, né? Eu chamo ele de JJ. Ele faz esse trabalho. Então, essas publicações aqui, vai lá, pega o arquivo, recupera, trata, traduz, não sei o quê, e monta essas edições que também são muito bacanas. O negócio que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar aqui, porque assim, vou mostrar aqui para vocês o cuidado que a gente tem com esse aqui, que não é o carro-chefe da editora, tá? Se você quiser tirar essa tela aí, isso. Para aparecer. Porque assim, a gente põe 3 grampos na parte interna. 3 grampos, tá? Isso aqui tudo é custo. Custo, né? A gente faz isso por quê? Porque eu quero um gibi de colecionador. Não é aquele gibi que daqui a um tempo tá caindo a capa, tá? Exatamente. Então, assim, a capa é num cartão Prime
300 gramas, tá? Uma capa grossa, Com orelha. muito resistente. O miolo, papel pólen bold, 90 gramas, que é aquele amareladinho, para dar, eu prefiro, né? E assim, eu tô colocando o que eu gosto no quadrinho. Aí já me perguntaram, pô, mas por que você não fez lombada, então, lombadinha quadrada e tal? Porque eu tenho para mim que um gibi, para ser lombada quadrada, ele tem que ter, no mínimo, 84 páginas, 100 páginas. Olha lá. Então não fica bacana. Não fica legal um gibi fininho. Isso é gosto, é opinião. Quem lança, legal. Só que eu acho que assim fica mais bacana. Então, por isso que a gente está lançando. E esses projetos, como não são projetos nacionais, como o nosso objetivo é apoiar o quadrinho nacional e criar um mercado do quadrinho nacional, a gente decidiu, não, os quadrinhos nacionais a gente vai fazer via Catarse, porque vai ser um quadrinho mais caro, né? A gente tem que pagar os artistas, enfim. Então, aquele quadrinho que está lá, ele é mais caro do que esse aqui, né? Ele tem o verniz localizado, a capa interna é colorida, enfim. Esses aqui são autofinanciáveis. A gente já pagou a impressão, fez a impressão, eu fiz um sistema de pré-venda via WhatsApp, via rede SGN, né, que apoia a gente nessa questão, o Vila Texas, qual foi outro site que ajudou a gente? O Dragon Comics. Então a gente fez um sistema de pré-venda, mas os gibis já estavam na gráfica sendo impressos quando eu abri a pré-venda. Então, assim, eu já tinha pago a produção, pago o JJ para fazer e já tinha pago 50% do valor da impressão, né? Então, isso aqui é autofinanciável, isso aqui não tem Catarse. A gente incluiu lá agora, para quem não conhece a editora e tal, ter a oportunidade, né? Então, isso aqui eu não pretendo. Detalhe do formato da revista, né? É magazine, né? É o mesmo formato, formato 21 por 28, é formato magazine, aquele formato super grandão. É o mesmo, esse é o formato padrão da editora Milhas e Milhas, HQs, tá bom? Sempre vai sair nesse formato. Magazine. Muito legal, Formato magazine, 21 por 28. Quando você receber a sua aí, Marcinho, depois você me fala. É lógico que eu vou querer que você faz aí aquela divulgação e tal, mas depois vai ter um box aqui, divulgação. Depois você me fala a qualidade gráfica desse gibi aqui. Muito bacana. O Serginho já recebeu lá. Nossa, fantástico demais. E outra pergunta assim, como que foi o processo assim de seleção dos artistas, né? Histórias assim. É você mais uma equipe? Então, na verdade, é o seguinte. A seleção dos artistas. E aí eu vou deixar um pouco a modéstia de lado e vou falar uma parada real aqui. Eu não sei porquê, eu não sei se é dom, se é porque eu leio muito tempo quadrinhos, se eu gosto muito disso. Eu tenho uma facilidade grande, a partir do momento que eu leio um roteiro, identificar, como eu conheço muitos artistas, identificar mais ou menos na cabeça um artista que eu acho que se encaixaria para aquela história, tá? Uhum. Então isso para mim não é difícil, eu não tenho dificuldade com isso. Tanto é que, fazendo um parênteses aqui, eu já indiquei alguns artistas para algumas editoras e deu certo. O editor chegou para mim e falou, cara, é esse artista que eu preciso, e eles entraram em contato e fecharam projetos juntos, estão trabalhando juntos até hoje, né? Então, assim, eu tenho essa facilidade. Então, a questão do artista, para mim, é fácil. Por exemplo, para o Gibi no Limiar da Realidade, que é outro projeto nacional, mas que eu já quero abrir o leque, nesse Gibi do Mestre Macabro, eu não vou pôr a ilustração mais caricatural, eu quero só ilustração assim, de impacto, ilustrador de impacto, com gore, com mulher bonita. Essa é a cara do Mestre Macabro. A outra, eu quero abrir o leque. Eu quero histórias mais piradas, histórias mais insanas, assim, aonde eu identifico que uma arte um pouco mais
num estilo de caricatura, né? Um negócio assim, mais diferentão, vai fazer sentido e é isso que eu vou ter lá. Vou ter também esses caras de arte mais realista? Vou. Mas não vai ser a maioria do que a gente vai ter naquela edição. Aqui era uma edição diferente, né? Uma outra ideia que eu tenho. Então eu tenho essa facilidade. E a questão dos roteiros, normalmente, o que eu tenho feito? Até então, eu tenho uma ideia, uma linha, aí eu passo para um roteirista, né? Eu falo, cara, eu preciso de uma história de lobisomem assim. Aí o cara vai e desenvolve o roteiro para mim. Ou eu quero uma história, ambiente de Natal, por exemplo, A Última Ceia é uma história que se passa na época do Natal. Por quê? Esse gibi deveria ter saído em dezembro, não consegui, né? Mas a história está mantida lá. E com esse processo de aprendizado que eu estou tendo, porque eu não sou editor, eu não sou nada assim, né? Eu falo, eu não tenho talento nenhum, eu sou um merda. Eu sou um velho, como diz o sonista toda hora aí, fala, é a idade, é a idade. O sonista tem razão. Então, mas com esse processo de aprendizado e tal, olha lá, o sonista ele vive, eu vou processar, isso aí é bullying, viu, sonista? Bullying, como é que fala quando é com velho? Bom, esqueci o termo. Mas desses últimos dias aí e tal, de estar trabalhando com isso, eu fui pegando gosto e já na edição número 2, eu mesmo escrevi um roteiro e, não é querendo falar, não. É um roteiro que eu achei, assim, incrível. É um roteiro que envolve um outro personagem famoso aí, e eu já vou falar aqui para vocês. A história que eu desenvolvi, para uma das histórias para a edição número 2, o Mestre Macabro, ele tem, por algum motivo, ele tem que estar naquele mesmo teatro de ópera, onde nós temos, francês, onde nós temos uma presença ali, conhecida como o Fantasma da Ópera. Ah, legal. Então, o Mestre Macabro, ele vai se encontrar ali com essa figura, e não sei se vai ter confronto, se não vai ter confronto. É uma história com um final surpreendente, né? E esse roteiro já está pronto, já está na mão do Gleidson, ele está fazendo esse quadrinho para mim, e vai ser a capa do gibi. O Rubens já está fazendo a capa do gibi, o Mestre Macabro 2, onde vai ter essa história aí do Mestre Macabro e o Fantasma da Ópera. O que vai dar isso aí? E a partir daí, eu já estou escrevendo um outro roteiro, que eu estou em fase final, que envolve um acontecimento aqui no Brasil, na década de 70, que foi o incêndio do Joelma. Fantástico. Bastante. Então, eu fui atrás, na verdade, o Carlos Ramalho, um amigão, ele tem o site Texas Ranger, né, que é um sebo virtual. Eu fui na casa dele esses dias, a gente se encontrou e eu comentei com ele, ele falou, cara, eu tenho um negócio aqui que vai te ajudar. E me deu essa revista Veja da época. Então, eu já li a matéria aqui, já fiz algumas adaptações no roteiro e agora só falta eu finalizar esse roteiro. Então, a gente vai ter o Mestre Macabro numa situação, neste período, dentro do prédio, no momento do incêndio, também com um final surpreendente, essa história. Eu estou vendo como é que eu vou viabilizar isso, estou pensando, e eu já tenho 2 outros roteiros numa linha que eu quero levar. A história se passa em 1912, onde o Mestre Macabro se materializa num navio que sofreu um acidente ali. É o máximo que eu posso contar para vocês. Também com um final surpreendente. E já tenho uma outra, uma linha que eu preciso desenvolver o roteiro. Essas 2 últimas eu não desenvolvi nada do roteiro, eu só tenho a ideia, mas que se passa ali naquele período da Inquisição, naquele período da caça às bruxas. Também com um final que, assim, e já desde da capa, eu tenho uma concepção de capa que eu fiz pelo chat GPT, porque isso é outra coisa, né? Eu fiz uma concepção de capa para o Fantasma da Ópera, pelo chat GPT, e passei por Rubens Lima, né, que eu jamais vou publicar uma capa com IA,
Não incrimino quem faça, cada um na sua, eu não vou fazer. Uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, eu desenvolvi a ideia, passei para o Rubens Lima, falei, cara, eu queria uma capa com essa ideia aqui. Tem que ter esse elemento e esse outro elemento aqui. Você faz para mim, Rubão? Ele falou, faço. E tá desenvolvendo lá, só que ele já me falou, só que, Cássio, a capa que você me passou, muito bacana e tal, vou colocar os elementos, mas eu mudei tudo, hein? Eu falei, é perfeito, não tem problema nenhum, né? E, inclusive, eu vou jogar aqui, se você quiser mostrar aí, Marcinho, a arte que eu desenvolvi para esse roteiro dessa história que se passa na época da Inquisição. Essa aqui também o Serginho não viu ainda. Não, já tô, o Serginho nem sabia desses roteiros aqui. O Serginho tá sabendo tudo agora. Não é essa aí. Eu tô pegando aqui. Peraí. Depois eu vou dar um print screen para salvar aqui na redação. Boa. Depois você compara com a que sair lá na edição. Isso. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá aqui. Cadê a pasta da editora? Quadrinhos. Mestre Macabro. Número 2. Aí a história... não tá aqui. Tá na pasta roteiros. Vamos lá. Quadrinhos, roteiros. Aí tem aqui, roteiros próprios. Aí vou jogar aí, ó. Tá. Só para vocês terem uma ideia que, assim, é uma história cujo o final... Não é essa. Peraí. Cujo final é surpreendente também, hein? Eu tenho essa característica. Eu tô pegando essa característica aí. Então, essa é a capa. Nossa. Essa é a capa da IA. Obviamente, algum artista, espero eu que o Rubens Lima, ele vai mudar. Mas a ideia é essa, né? O título da história é Caça às Bruxas, uma interrogação. Nossa. Caça às Bruxas é o título da história. Ô, gente, vamos apoiar logo pra gente ver essa segunda aí, meu. Essa aqui ainda não é na número 2. Essa aqui vai ficar, acho que lá para 4. A 2 é do Fantasma da Ópera. A 2 é do Fantasma da Ópera. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu imaginei para o Fantasma da Ópera, mas o Rubão vai mudar, né? Já joguei aí outra. Já. Nossa, show demais, hein? Entendeu? Mas o título da história já é uma incógnita. Já é um chacoalhão ali, né? Já é um negócio para deixar para a pessoa não se ligar. Ali, exatamente. A pessoa vai ter que ler para entender. Se é uma caça às bruxas mesmo. E legal que o logo do Mestre Macabro ficou muito show, né, Cássio? Tony Caputo, né? Muito Tony Caputo. Show, né, meu? Então, essa foi a minha ideia, né? A história vai se chamar O Teatro das Almas. O nome da história é O Teatro das Almas, né? E aí a concepção é essa. Tem o Mestre Macabro, tem um homem ali sendo punido, não sei, enfim, tem que ler o número 1 para entender qual que é o objetivo a missão do Mestre Macabro, e lá ao fundo, aquela figura ali observando, né? Essa é a caixa de Pandora, Cássio? Essa é a caixa de Pandora. Só que assim, aí não sabe fazer a caixa de Pandora como ela é. Sim, com certeza. Então, aqui, como é só a ideia da IA, eu nem faço questão, né? Você vê a cobra, não é a cobra serpente, né? Enfim. Não, mas dá para quem conhece. É só para montar os elementos. Os elementos. E aí eu vou mostrar agora a capa, a proposta de capa para outra edição, que é a do Joelma, né? Tô jogando aí para você jogar na tela. Caramba! A história do Joelma também, Serginho, é foda. Nossa, eu fico imaginando. Porque... Oi? Vai mandar ainda, né? Já mandou. Não, tá aí já. Tá aí, tá a capa 3. Apareceu. Nossa, o nome da história é Depois das Cinzas. Nossa, essas
Fantástico. Essas histórias já tem tudo o roteiro encaminhado, né, Cássio? Então, essa aqui, já bolou. eu só tô, é que eu tive que dar uma parada. Eu tive que dar uma parada no roteiro, porque esses últimos dias da campanha é muito intenso, né? Mas, assim, eu tô nessa linha, e só preciso fazer o fechamento ali da história, né? Mas, cara, é também uma história surpreendente, assim. E o que é legal, Cássio, que você já tem a linha editorial de cada número, né? Não é aquela tenho. vou fazer. Não, e outra, e as edições, elas já estão com o esqueleto montado. Montado, isso que é legal. Cada história, em qual página vai estar, onde vai entrar as historinhas curtas, enfim, já está tudo, até a edição 5, eu já tenho tudo mais ou menos montado, e aonde, pelo menos, os meus roteiros vão entrar, eu já tenho história pronta da edição 2, da edição 3. Então, assim, eu tô fazendo tudo, assim, muito corretinho. Eu tô querendo fazer o melhor que eu posso, né? E, Serginho, e Marcinho, eu tô subindo aí agora a capa da história do navio, de 1912, lá, do navio, para vocês verem também a proposta de capa e o título da história, né? Marcinho... Cada capa vai ter uma história? Cada história vai ser uma... Os gibis que tiverem minha história, eu vou fazer de tudo para que a capa seja a capa da minha história. Da sua história. Legal. Pelo menos isso, né? Não é essa. Não é essa. Peraí. É a outra. Vamos ver. Essa é repetida. E aí, essa é a última que eu tenho, né? Que show. Que se passa em 1912. O nome da história é O Preço Antes do Fim. E se passa ali a bordo aquele barcão ali que se choca com o iceberg. É o Batomushi. O Batomushi, Batomushi de 1912. 12. Também é outra história. Só que, assim, para a gente conseguir botar tudo isso em prática, inevitavelmente passa pelo projeto atual, que está lá no Catarse, que termina amanhã às 11h59. Primeiro, segundo, e aí sucessivamente, né? Exatamente. Tudo depende desse projeto que está lá. Que, assim, eu estou pedindo aqui o apoio para a gente tentar chegar nesses 50%, para me ajudar a viabilizar. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui, assim, é que você está fazendo o apoio, mas você vai receber um quadrinho de extrema qualidade. E eu não estou falando qualidade gráfica, não é aquele quadrinho capa dura, papel couché, brilhante, não esse tipo de qualidade. Qualidade de roteiro, qualidade de arte, qualidade de dedicação na diagramação, no balonamento dos quadrinhos, tudo pensado nos mínimos detalhes para fazer um quadrinho que vai mudar a sua... como é que eu posso dizer? A sua participação ali, ou a sua convivência com o gibi. Né? Você vai passar momentos ali onde você vai entender que aquele quadrinho foi pensado, cada página, na sequência das histórias, tudo, é um quadrinho de extrema qualidade, grandes artistas, grandes roteiristas, grandes profissionais que abraçaram o projeto para tocar em frente. Então, tenha isso em mente. Você vai estar ajudando a gente a colocar o projeto no ar, você vai estar ajudando o quadrinho nacional, mas você também vai receber um quadrinho de extrema qualidade, pessoal. Então, e outra dica que eu deixo assim, Fábio, Cássio, quem tem um parente que gosta de quadrinho, né, compartilha essa live com eles lá, ou compra para o parente, para o namorado, o esposo, né, vai fazer aniversário aí, de presente. Pode estar até longe, mas já compra, apoia, depois dá de presente das coisas. Manda lá no grupo da família e por aí vai. Né? Exatamente, e aquilo que eu falo, né? Se você tem condições e tal, poxa, o que o Marcinho falou, comprar pro amigo, pro marido, pra prima.
cara, a coisa mais bacana que tem é a gente que gosta de quadrinho presentear com quadrinho e quadrinho nacional, para a gente apresentar. É muito gostoso presentear com um quadrinho nacional. Então, se você tem condições, ninguém está pedindo aqui para fazer sacrifício, nada disso. Se você tem condições e fazer 2 apoios, um para você e um para você presentear e tal, ajuda a gente, você não vai se arrepender. Pode pôr a capa aí agora da edição mesmo, Marcinho, que eu já preciso ir encaminhando, que eu preciso voltar lá para o fórum. É isso aí, eu vou te acompanhar no Fórum Conan. Eu preciso voltar para lá. Aí, ó. Fala aí, ó. Marcinho, você é um cara assim que, pô, tá acostumado, apresenta vários quadrinhos nacionais e tal. Sim. Eu queria ouvir a sua opinião sincera. Só esse trabalho gráfico dessa capa aqui. Ficou bonito ou não ficou bonito, cara? Com sinceridade. Ficou fantástico, né? Eu que já li muitos quadrinhos de terror, até gêneros assim, que nem você falou, né? Esse aí que tem um pouco mais pegada de 18, assim, né? E não deve nada para ninguém, ficou fantástico aí. O trabalho, tanto as letras aí que destacada, o personagem, as cores aí, esse fundo também que foi criado aí, ficou fantástico, com a qualidade de várias coisas que eu apresentei aqui no canal, aqui, né? Os inbox, reviews, né? Os materiais que a gente recebe assim, parabéns. Assim, é algo que eu digo até um pouco mais. Vai ser algo que lá na frente, aquela pessoa que gosta de ter aquele no número 1 para coleção, né? Lá na frente vai ter uma palha legal. Nossa, é o futuro candidato ao HQ Mix. É sério, né? Então, aí eu já não sei, né? Porque até eu coloquei ali que a gente é meio reprovado pela turminha, né? Não sei, vamos ver. Mas assim, a gente tá buscando isso, a gente tá, porque realmente é um trabalho assim com muito carinho que a gente fez, cara. Muito. Ô, Serginho, fala aí. Ficou legal essa capa aí? O que você acha? Nossa, também. Eu queria só pra mim essa capa. Cara, que legal. Nossa, uma pergunta assim, depois aí, né? Qual a dificuldade, assim, né? De produzir o quadrinho para você aqui e como é que chama? E qual foi também a maior recompensa, assim, né? De estar assim, na produção do quadrinho independente para ti? Cara, assim, a dificuldade maior primeiro, assim, é a questão financeira, né? Eu não teria condições de fazer isso se eu não tivesse a ajuda de um grande amigo meu que abraçou o projeto e falou, não, vamos lá, vamos pagar os artistas e tal, mas ele tinha um recurso limitado, então eu tenho que agradecer muito a esse amigo e tenho que agradecer mais ainda a pessoas de coração assim gigante e que são excelentes profissionais do ramo de quadrinhos que abriram mão de receber qualquer coisa para ajudar no quadrinho. E aí tem o Serginho aqui em cima, que está fazendo um balonamento, e esse negócio de balonamento é chato, porque assim, a gente faz, e aí tem que ver com o artista se ficou, se não cobriu a coisa, aí passa para um revisor, porque a gente paga uma pessoa para revisar todos os textos, então, via de regra, não vai ter nenhum erro de português, não vai ter erro de concordância, não vai ter... Pode passar alguma coisa? Pode, somos todos seres humanos, mas assim, a gente está buscando isso. E aí passa para o revisor, aí volta para o balonista, porque o balonista tem que acertar alguma coisa ali, porque a gente não viu uma vírgula, porque, né, na hora de digitar, digita um O em vez de um A. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Daniel, que está fazendo coisa para mim. Ele está fazendo toda essa diagramação aí, ele passa... Às vezes a gente troca mensagem, assim, ele me passa uma mensagem 7 horas da noite, eu respondo ele 3 horas da madrugada, ele vai me dar o retorno às 11 da noite do outro dia, porque assim, ele não tem como se dedicar só a isso. Ele tem o trampo dele, ele tem a editora dele, ele publica livros, né? Ele faz a diagramação dos livros lá que ele publica pela editora dele, e ele está participando desse projeto gratuitamente e me ensinando, né? E até me elogiando, ele falando, pô, Cássio, olha, é inacreditável. Quando você me chamou, é lógico que eu aceitei, eu gosto muito de você e tal,
Mas eu pensei comigo, cara, vai ser difícil, porque ele é um leitor, ele não tem, e realmente eu não tenho, pelo menos achei que não tinha noção nenhuma de editoração, né, de fazer a parte editorial, e ele falou, cara, você já chegou com a edição montada, com as páginas aonde vai estar tal coisa e não sei o quê, você nunca tinha editado nada mesmo? Eu falei, não, cara, eu fui colocando coisas que eu gostava e que eu imaginava. Eu falei, pô, se a bitola do gibi tem 64 páginas, eu vou dividir em histórias de número par, 8 páginas, mas eu quero uma grande, então vai ser uma de 16, 5 de 8, vou botar 2 aqui de propaganda, 2 páginas cada uma. Então eu já fui montando na minha cabeça, né? Mas se não fosse a ajuda desses profissionais de ponta, não é qualquer um que chegou para mim, eu vou te ajudar, eu faço para você. Não, é profissional de ponta, profissionais experientes. O Serginho acabou de falar aqui, 40 anos de experiência nos quadrinhos. Pô, e tá fazendo aqui para mim, cara, não fosse essas pessoas, a dificuldade seria gigantesca. Então, foi mais a parte financeira. Houveram alguns problemas, alguns percalços de atraso, de não sei o quê. Normal, acontece, né? Atritos, essas coisas acontecem. Mas, assim, via de regra, foi tudo muito bacana. E a maior realização para mim eu tenho três realizações, 2 ainda não concretizadas, porque ficaram lá para a edição número 2, mas assim, coisas que me deixaram muito feliz. Além de o dia que eu pegar o gibi na mão e ver o meu gibi, com o meu personagem na capa, com ficha catalográfica, velho, porra, né? É capaz de eu ter um infarto. Se eu tiver um infarto, a culpa é do Serginho também. Mas assim, ó, as maiores realizações desse quadrinho para mim foram abrir as portas para artistas que não estavam sendo reconhecidos, não estavam sendo vistos e agora estão. Principalmente o Gleidson, que é um rapaz assim, ó, super do bem, um cara que trabalha maravilhosamente, que é aquele que fez a ilustração do Amores Passageiros. E quando ele me falou em live, ele fez uma surpresa para mim. Ele falou, quando ele me falou, eu nunca tinha tido um quadrinho publicado aqui no meu país, cara, isso para mim, eu falei, velho, já ganhei o projeto. Tá aqui, ó. Isso já atingimos um dos maiores objetivos que a gente teve. Realizar que um artista grande, um artista que publica para Estados Unidos e Europa, e nunca tinha tido um quadrinho aqui, porra, isso para mim é gigante. E outras 2 coisas. O Barral, que é um artista brasileiro, ele já tinha publicado aqui no Brasil, até ele me corrigiu lá na live do Conan, que eu falei que ele falou, ele já tinha publicado no Brasil, coisa de material publicitário, enfim, mas ele mora na Suécia, ele é tatuador lá, e ele me procurou, ele falou, Cássio, eu quero fazer parte do seu projeto, eu quero entrar nos quadrinhos aí no Brasil e tal, não sei o quê. Aí eu agradeci muito, falei, cara, Barral, muito obrigado, tal, mas eu não tenho condições de te pagar, cara. Você recebe em euro aí. A tabela da minha editora é praticamente simbólica, né? Eu não tenho como te pagar, irmão, mas assim, fico muito grato. Ele falou, cara, me passa a sua tabela aí. Passei a tabela, ele retornou, ele começou assim, ó. Não, realmente é muito pouco. Aí depois ele mandou outra, mas eu não quero nem saber. Isso aí é mais do que o suficiente para mim. Eu quero estar no projeto, eu quero entrar no mercado brasileiro, eu quero. E aí ele já desenvolveu a história, está pronta, vai ser publicada na edição de número 2, e mais do que isso, já te falo, através desse contato que ele teve comigo, que ele vai, antes mesmo de publicar, eu já comecei a fazer um trabalho para mostrar o trabalho dele, que é excelente, e ele já está produzindo trabalho para um outro editor, de uma outra editora aqui no Brasil. Pô, que legal, hein? Que legal. Tá? Então, isso aí também é outro ganho, outra vitória que a gente teve com esse projeto. E uma outra vitória que eu tenho muito carinho, que infelizmente, assim, eu fico até...
emocionado de falar, que infelizmente ele não vai ver. Ah, sim, o grande amigo nosso aí, o Barata, né? Eu também tenho. Infelizmente, Então, ele não vai ver o quadrinho publicado, ou sim, a gente não sabe, mas ele não vai estar aqui com a gente. Eu não vou poder entregar na mão dele, abraçar ele. Por um pedido meu, um grande poeta, um grande cara, um grande editor, o dono da menor editora do planeta, um poeta assim, ó, espetacular, né? O poeta do caos, eu chamava ele. E por um convite meu, ele escreveu um roteiro para o personagem, para uma história incrível, uma história toda ela com rimas e fazendo meio uma homenagem a Edgar Allan Poe e tal, e trouxe junto com ele Eduardo Schloser para fazer as artes. Cara, isso para mim não tem preço. A gente vai publicar essa história na edição número 2. Eu vou fazer uma homenagem para ele ali nessa edição número 2. Fico muito chateado, muito triste mesmo, que ele não vai... Eu peguei de surpresa. Então, E outra, e ele já tinha me enviado um outro roteiro dele, só que o roteiro tinha 10 páginas. E aí eu recebi o roteiro, eu li o roteiro sensacional, só que o que eu retornei para ele? Falei, Barata, assim, tem que ser 8, cara. E editor é chato, né? Falei, cara, tem que ser 8. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o roteiro aqui. Quando eu começar a trabalhar com a edição de número 3, a gente volta a conversar. Eu vou pedir para você enxugar esse roteiro e aí eu te pago o roteiro. Combinado? Ele falou, não, tudo bem e tal, mas eu queria deixar com 10 páginas e tal. Pô, e aí ficou, porque né, a gente andando aqui no meu projeto, ele nos projetos dele, quando fosse mais próximo lá, né, da edição 3, eu voltaria a falar com ele quando a gente foi surpreendido com o falecimento muito precoce, assim, muito precoce do grande Barata. E eu tava com esse roteiro aqui. Aí o que eu fiz? Eu tomei a decisão de que eu não vou mexer nesse roteiro. Eu vou publicar o roteiro como está, lá na edição de número 3, tá bom? Vou publicar o roteiro como está, com as 10 páginas. Eu tiro 2 páginas daquelas histórias curtinhas que eu tinha, porque eu tenho essa mobilidade, né? Sim. Eu tiro fora aquilo e eu vou publicar. Paguei o roteiro para a esposa dele, né? Entrei em contato, paguei o roteiro para a esposa dele. Espero que tenha ajudado ela lá, né? Porque eu jamais ia publicar um negócio de um artista sem pagar para o artista. Então, fiz o pagamento. E depois, conversando com o Andrews, que eu não sei se ele está aqui no chat ainda, já vi que está. Conversando com o Andrews lembrou que durante uma live com o Barata falou que gostaria que o Andrews ilustrasse essa história dele. E aí eu conversei com o Andrews já está com o roteiro lá, já vai começar a trabalhar. Então, na edição de número 3, a gente vai ter mais uma homenagem ao grande Barata, um grande amigo, a amizade, assim, relâmpago. Faz 6 meses, 7 meses que eu conheço o Barata. E nesses 7 meses, assim, ele me conquistou de verdade, assim, um grande amigo. E a gente, na edição de número 3, então, a gente vai ter também mais a última história do Barata, o último roteiro do Barata, que estreou como roteirista na edição 2, na 3, infelizmente, a gente vai ter o último roteiro do Barata, né? A última história do Barata, ilustrada pelo Andrews, que era um cara que ele gostava demais também. Então, essas aí, para mim, foram as grandes conquistas do projeto. Então, mais uma coisa que eu queria pedir para vocês, me ajudem a continuar esse projeto, pelo menos até a edição de número 3. É isso. É isso mesmo. É igual Barata, assim, a gente, assim, igual você também pegou uma amizade, né, e assim, aí ele falou assim, ô Márcio, eu queria fazer um programa o domingo, assim, e tal, né, ele teve a ideia de criar lá o Cultura Barata, né, fizemos 3 episódios, aí, com a correria lá do Siroco, né, aí ele falou assim, ô Márcio, vamos dar uma pausinha na Cultura Barata, porque tá muito puxado, vamos fazer o Baratex, que o grande Vinícius aí, que apareceu Baratex, aí. Cara, é muito bacana. Muito bacana. Ele criou o Baratex, né? E o Capitão Chaves. Aí, virei um personagem, né? Eu e o Baratex lá no quadrinho, no livro, né? Até que estava impresso lá, mostrou lá ele abrindo as caixas, né? E foi bacana, né?
o Baratex, o Capitão Chaves, que eu, ele tem um personagem, né? E aí o Siroco também, que tava sendo assim, lançado, né? Aí ele até falou, ó, vai ser a última live aqui do ano, né? O ano que vem a gente volta de novo. E aí, acabou, não deu tempo lá, a Cultura Barata, a gente teve só 3 episódios, aí tinha outros projetos lá do Cultura Tex que ia ter continuação, né? Entendeu? Não, ele tava super empolgado, cara, trabalhando pra caramba. Bom, enfim. E o Vinícius é que tem 27 anos, né? É um bom roteirista. Aí o Barata fala assim, o Vinícius, assim, me conhece, né? Pulou meu casco de barata. Até o Eduardo pensava que o Barata estava fazendo um livro e, como é que diz? Assinando como Vinícius, né? Aí eu falo assim, não, isso, você grava um vídeo que o Eduardo tá achando que eu sou as 2 pessoas, né? Aí o Vinícius gravou um vídeo, aí o Eduardo fez também a capa do Baratex, né? Entendeu? Eu apoiei os 2 quadrinhos aí também. E bacana. Cara, né? Mas espero que dê certo aí. De sair também homenagem ao Siroco, o Baratex, que era o que ele queria também. E essas histórias suas aí também, né? Parabéns pela homenagem e de manter as histórias aí também. E assim, né, Barata, vamos lá. Assim, é no meu coração, é no seu, do Serginho, Eduardo, entre outros, né, também aí. Exatamente, cara. Vamos lá, vamos para cima. É um projeto muito bacana. Vocês viram aí, eu vou ter que sair agora, tenho que ir lá no fórum também dar uma despedida lá. Mas é isso, galera. A gente tem até amanhã, 23h59. Você que está assistindo aí o vídeo gravado depois, enfim. Sim. No vídeo gravado, eu vou pedir pro Marcinho pôr aí o link aí na descrição e tal. Galera, entrem lá, olhem o projeto, tá bom? Tá tudo explicadinho ali, tem páginas do projeto, você pode pegar combos com outras publicações da editora, tem pôster, tem card metalizado, várias coisas que a gente colocou lá. Eu só tô pedindo pra gente chegar pelo menos a 50%, tá bom? A gente tá com 39% agora, nesse momento. Me ajudem aí a chegar pelo menos a 50%, tá bom? Mesmo que não chegue, o quadrinho vai ser publicado. O problema é que a gente vai ter que imprimir menos edições, enfim, e aí acaba prejudicando o andamento do projeto, né? As edições 2, 3, 4. Lembrem aí que a História Real de Drácula eu quero até o número 13 ou 14 do Mestre Macabro, hein? Tá bom? Então, Marcinho, cara, muito obrigado pela oportunidade. Aí, ó, o Marcinho tem uma lá, falta uma aí, hein, Marcinho? Falta 82 aí, hein? Sim. Vou mandar 82 para você. Fechou. Vou mandar, junto com as que eu vou mandar aqui. Tá bom? Então, deixa eu agradecer aqui o Serginho. Serginho, cara, obrigado. Mais uma vez aqui participando de uma live comigo aqui. Grande parceiro do projeto. E, ó, Serginho, você tá lascado, hein? Eu vou querer você participando na 2, na 3, na 107, em todas, hein, Serginho? Pode deixar, conta comigo. Obrigado, então, Serginho. Avisar também pra galera que terça-feira vai dar uma banda aqui, né? De punk aqui também. Aí o Serginho também falou assim que ele era punk, né? Aí eu convidei ele também aqui também. Vai ser legal. Vamos tá lá. Boa, valeu. Obrigado, viu, Serginho? Obrigado pelo... Marcinho, deixa eu só... Marcinho, obrigado pelo espaço e parabéns, cara. Parabéns por esse espaço que você faz aqui, essa luta, né? Que você tem aqui para divulgar o quadrinho nacional, publicar agora aí outros artistas, a criação da sua personagem aí, da Mitico, enfim. Parabéns, cara, e vamos junto, vamos tocando aí pra gente fazer esse mercado comentar. A gente dá uma live para você aparecer aqui, ficou legal. Valeu mesmo. E sempre que tiver os projetos aí do Catarse, conte com o nosso apoio aí, né? Valeu aí. E o Serginho também, grande parceiro, colaborador aí também. Sempre juntos. Estamos juntos aí, né? E o chat, todo mundo que apareceu aqui também, vai estar na descrição aqui para apoiar, né? E vamos aí, né? É isso aí, valeu. E ó, galera, vem várias edições aí. E quem quiser me acompanhar aqui, agora eu tô voltando lá pro Fórum Conan lá,
para finalizar a minha participação lá e tentar fazer mais apoio. Eu estou numa maratona aqui para chegar nesses 50%. Deus abençoe a todo mundo aí, tá bom? Eu tenho gibizinho de terror, meu personagem é macabro, mas eu não tenho nada de maldoso, tá bom? Então que Deus abençoe todo mundo aí. Obrigado, gente. Obrigadão. Beleza. E aí, para finalizar aqui, que eu, como eu sempre falo, né? É Cultura Pop trazendo sempre o melhor para você. Até o próximo vídeo ou até a próxima live. Valeu aí, gente. Obrigado. E aqui. Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop.